Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje falaremos um pouquinho sobre a primeira corrente da psicologia que estudaremos ao longo da nossa disciplina, o behaviorismo. Para que você consiga compreender o conteúdo da aula, sugiro a leitura do capítulo do livro Psicologias de Anna Bock, referente ao behaviorismo, e o mesmo capítulo da apostila de Psicologia da Educação da Universidade Federal de Viçosa. Então, primeiramente, gostaria de convidá-los a entender o que é behaviorismo. Behaviorismo, essa corrente da psicologia, ela provém do termo behavior, que significa comportamento. Como comportamento? É uma parte da psicologia que se dedica ao estudo da modificação do comportamento do ser humano, comportamento que pode ser observado, mensurado. O behaviorismo é uma corrente muito importante para a psicologia, porque foi através dele que a psicologia conseguiu alcançar o status de ciência. A psicologia alcança esse status de ciências a partir do momento em que o seu objeto de estudo se torna algo observável, mensurável, que ela faz uso de experimentos que poderiam ser reproduzidos por outras pessoas em diferentes condições e em diferentes sujeitos. Os grandes nomes dessa corrente teórica são Ivan Pavlov, John Watson e o Skinner. Antes da gente se adentrar, é preciso que a gente compreenda alguns conceitos importantes. O primeiro deles é de comportamento reflexo ou respondente. O que é isso? É um movimento não voluntário. São respostas que o nosso organismo dá a um dado estímulo, independente da gente aprender ou não. Exemplo, quando joga uma luz muito forte na direção dos nossos olhos, a gente tende a contrair as pupilas. Outro exemplo, quando a gente está fazendo um exame médico e o médico bate o martelinho no nosso joelho, a gente tem o reflexo de dar um chutinho. São comportamentos, esses comportamentos reflexos, que a gente não aprende, são não voluntários, próprios do nosso organismo. Já o comportamento condicionado é um tipo de comportamento que a gente aprende. Ele tem uma história pareada a um estímulo. Por exemplo, toda vez que eu coloco a mão num balde de água fria, eu escuto a campainha tocar. Então, de acordo com essa corrente teórica, se eu fizer isso inúmeras vezes e repetidas vezes, mesmo sem eu estar com a mão no balde de água fria, ao eu ouvir a campainha tocar, eu vou ter o mesmo sentido, a mesma percepção de que se eu estivesse colocando a mão no balde de água fria. O primeiro estudioso que a gente vai falar um pouquinho é o Ivan Pavlov. O Pavlov, ele é um fisiologista e médico russo. Ele chegou a ganhar um prêmio Nobel em 1904 pelo seu trabalho sobre fatores glandulares e neurais. Ele é considerado como o pai da teoria dos reflexos condicionados. E o Pavlov, ele é um estudioso que ele vai do mito à desgraça, porque no primeiro momento as suas teorias elas foram consideradas na Rússia e na União Soviética como de grande eminência e depois viram que ela não poderia ser tão aplicada em tamanho e profundidade como eles queriam naquele momento. A teoria do Pavlov é a teoria do condicionamento clássico. Ele fala de condicionamento não voluntário e de condicionamento clássico, que é igual ao condicionamento respondente. O condicionamento não voluntário é aquele em que, como nós vimos anteriormente, nasce com a gente não aprende. Já o clássico é aquele que a gente aprende. O que é aprender um dado condicionamento? Isso acontece a partir do momento que de um estímulo neutro, ou seja, um estímulo qualquer que não tinha ligação nenhuma, ele passa a ser aprendido pela gente e no momento que a gente aprende a fazer essa associação, ele provoca a mesma resposta que um estímulo incondicionado provocaria. O Pavlov ele ficou muito conhecido pelos seus experimentos com cão, que é o cão de Pavlov. Nessa foto aí vocês podem ver o cãozinho
e uma série de homens soviéticos e 2 enfermeiras e o barbudo, o Pavlov. A experiência do cão de Pavlov, ele oferecia um dado estímulo ao cão e esse cão produzia saliva. Toda vez que ele tocava a campainha, ele associava comida. Tocava a campainha, associava comida e o cão, ele produzia saliva. Ele fez isso inúmeras vezes, até que chegou um certo ponto que o cão produzia saliva sem a comida, apenas com o suar da campainha. Então, esse experimento do Pavlov com o cão, ele nos remete a alguns conceitos de que o reflexo ele pode ser aprendido, que um estímulo que não tinha ligação nenhuma, por exemplo, se antes do cachorro do experimento de Pavlov passar por todo esse treinamento, uma campainha não iria causar nada nele, mas a partir do momento que ele é condicionado, que ele passa por todo esse experimento, ele escuta a campainha, ele associa comida e passa a salivar. Então, esse estímulo condicionado seria o que provoca artificialmente, é o que é aprendido. E o estímulo neutro, o que não provoca reflexo. E o reforço é o que permite a manutenção do reflexo condicionado. Então, como eu disse para vocês, o experimento do cão de Pavlov, no primeiro momento o cão, ele vê a comida, está com fome e saliva. No segundo momento, sem a comida, bate a campainha, é um estímulo neutro para o cachorro, não tem significado nenhum. Quando eu faço associação do estímulo neutro, que é a campainha, com a comida, inúmeras vezes o cão vai salivando até que num determinado momento eu tiro a comida, bato a campainha, que era um estímulo neutro, ela se torna um estímulo condicionante e faz com que o cão produza saliva. Então, a campainha, que era um estímulo neutro, passou por associação a produzir o mesmo efeito de um estímulo não condicionado, provocando a salivação. As principais contribuições de Pavlov são que ele nos mostra que tudo o que a gente aprende pode ser explicado pelo módulo como os estímulos ambientais e internos são dispostos para produzir respostas. Essa percepção de Pavlov, ela é importante para a educação. Ao mesmo tempo, ela é questionada, por quê? Porque ele trata a aprendizagem de uma forma muito rasa, como se o ato de aprender não necessitasse de reflexão. Nessa perspectiva de Pavlov, aprender requer pouca ou nenhuma contribuição. Depois de Pavlov, nós temos o Watson. O Watson, ele iniciou suas pesquisas estudando o comportamento de ratos de laboratório. Ele foi, no primeiro momento, trabalhar num laboratório. Ele começou a acompanhar vários ratinhos. E desse trabalho dele no laboratório, isso se tornou a pesquisa de doutorado dele. E para Watson, o comportamento ele é um fenômeno que pode ser observado e explicado. E o comportamento do ser humano é igual ao comportamento do animal. A única diferença está no nível de complexidade. E a questão da proposta do Watson é que ele reduz o comportamento ao estímulo-resposta. O Watson ele foi um professor universitário, ele ficou muito tempo, teve várias questões pessoais que o fizeram abandonar a carreira de professor, para depois ele seguir no ramo da publicidade. O Watson ele acreditava que ele poderia modelar a partir de qualquer indivíduo. Tanto que tem essa frase dele, e essa foto que vocês estão vendo, é do experimento do pequeno Albert, que eu vou colocar na plataforma o vídeo para vocês verem. Ele acreditava que dê-me uns 10 bebês saudáveis e bem formados, em um mundo especificado por mim para criá-los, e garanto escolher deles ao acaso e treiná-los para qualquer tipo de especialista que eu selecione. Médico, advogado, artista, chefe de empresa, até mendigo e ladrão, pouco importando seus talentos, inclinações, tendências, aptidões, vocações e a raça de seus antecessores. Ou seja, o Watson ele acreditava que ele poderia moldar e determinar o futuro de qualquer pessoa que a ele fosse determinada, como o caso dos bebês, independente das especificidades e das subjetividades do ser humano. Depois assistam o vídeo do pequeno Albert para a gente conversar no nosso encontro síncrono, tá? O Watson, como eu disse para vocês, ele teve uma carreira de professor, depois ele abandona essa carreira por N questões e ele vai para a publicidade. E uma das grandes contribuições do Watson, que eu acredito que vocês convivam todas as vezes que vão ao supermercado, é ver aquelas prateleiras baixinhas
quando a gente vai para o caixa, cheio de guloseimas, de coisas, entre aspas, inutilidades, são coisas que convidam os nossos olhos a quererem comprar, mas a gente não tem necessidade daquilo. Isso é uma contribuição do Watson para a psicologia. Chegamos agora ao nosso terceiro pensador, que é o Skinner. O Skinner, ele começa a carreira dele querendo se adentrar na literatura, ele não é bem sucedido, e ele vai para a psicologia, tanto que ele tem um doutorado em psicologia. Além disso, o Skinner, ele é um inventor, tem N invenções de Skinner, que vocês vão ver mais para frente o vídeo da máquina de ensinar do Skinner, com o próprio Skinner vendendo o peixe dele. E o Skinner, ele é uma figura que escreveu diversos trabalhos, e ele advoga muito em favor da modificação do comportamento do ser humano. Segundo ele, com a teoria behaviorista, você poderia modificar o comportamento das pessoas de modo a melhorar a sociedade e tornar o homem mais feliz. Ele escreve um livro, se vocês tiverem interesse de ler, que é o Walden 2, que fala dessa questão do comportamento. Enquanto eu leio essa frase do Skinner, eu lembro muito daquela série da Netflix, Bom Lugar. Depois, se vocês puderem assistir, assistam, que vocês vão bem ver essa questão de moldando o comportamento das pessoas de acordo com o que o ambiente oferece. A grande contribuição do Skinner é o comportamento operante. O que seria esse comportamento operante? O princípio básico do comportamento ou condicionamento é que as pessoas tendem a repetir um comportamento satisfatório e a evitar o que não lhes traz satisfação. Ou seja, o indivíduo aprende com a consequência das suas ações. Então, para que essas ações cheguem a um desejável, você faria uso de reforço ou punição para poder moldando as consequências desse comportamento. Então, o condicionamento operante, que é o conceito de Skinner, ele é possibilitado pelo reforço. O reforço é qualquer estímulo que, quando eu aplico ou eu retiro, aumenta a probabilidade de a resposta ocorrer em determinada situação. O Skinner, ele ficou conhecido por seus experimentos tanto com ratos quanto com pombos. Tem a caixa de Skinner, que ele fez o experimento com ratinhos. Toda vez que o ratinho batia numa determinada barra, caía uma comida para ele. Então, o Skinner, ele queria, através dessa comida, um reforço que aumentaria a probabilidade da resposta que ele queria, que era o rato tocar na barra. Depois, ele tira a comida e toda vez que o rato bate na barra, esse rato toma um choque. Então, ele aplica um reforço para aumentar a probabilidade do rato se afastar da barra. Vejam depois, eu vou colocar para vocês um vídeo desde a caixa de Skinner para vocês entenderem melhor, tá? Então, o reforço, segundo Skinner, o que eu vou aprofundar com vocês hoje, é o reforço positivo e o reforço negativo. O reforço positivo é qualquer estímulo cuja apresentação aumenta a frequência de uma resposta, gera condições benéficas. Um exemplo, você vai trabalhar para receber um salário, você pode não gostar do seu trabalho, mas o salário, ele é um estímulo, um reforço para que você cumpra as suas ações, porque o salário te rende dinheiro e com dinheiro você pode adquirir coisas que sejam condições benéficas para você. Então, o reforço positivo é o que aumenta a frequência de uma resposta. Já o reforço negativo é quando eu retiro um estímulo aversivo, culminando no sentimento de alívio. Exemplo, eu estou fazendo a leitura de um livro e de repente é colocado um som alto do meu lado, eu não consigo me concentrar de jeito nenhum. Então eu faço com a minha mão o sinal pedindo para baixar o som e esse som abaixa. Isso é um exemplo de reforço negativo, ou seja, a retirada desse estímulo negativo, ou seja, a partir do momento que eu fiz o sinal com a mão, se retira esse som, que era um estímulo aversivo, me gera o sentimento de alívio. O Skinner também fala de punição. Punição, ele é uma ação praticada para diminuir a frequência de um ato indesejável. Ela auxilia no enfraquecimento de um comportamento, suprime automaticamente uma resposta inadequada, só que a punição,
ela não modifica necessariamente o comportamento. Ela pode só parar naquele momento, mas ela não garante que mais para frente esse comportamento não vai ocorrer. Ela não ensina como o indivíduo deve agir, quais seriam os comportamentos desejáveis. Ela simplesmente vem para frear aquele comportamento. Por exemplo, uma criança está fazendo bagunça, a mãe vem do nada, dá umas palmadas à criança. As palmadas fazem com que a criança pare de fazer bagunça, mas não ensina a criança por que ela tomou as palmadas, como ela deve se comportar. Então, essa é a questão da punição. A gente pode também enfraquecer respostas. O Skinner fala de fuga e de esquiva. A fuga é, por exemplo, tudo que a gente faz para escapar de uma situação que a gente não goste, de uma situação aversiva. A gente interrompe, a gente vai, mas a gente tenta fugir. Por exemplo, a gente está num lugar, se depara com uma cobra no meio do mato, a gente sai correndo. Já a esquiva é quando a gente busca uma história ou um motivo para evitar esse estímulo. Enquanto a fuga a gente interrompe, na esquiva a gente se previne. Por exemplo, eu estou num dado lugar, sei que tem uma floresta ali, mas eu vou evitar ir naquela floresta, não vou andar no meio do mato, porque eu não quero encontrar cobra. Enquanto no primeiro você se depara com a situação e foge, que é a fuga, na esquiva você vai prevenir para que você não se depare com aquela situação. O behaviorismo, apesar de várias críticas que são tecidas a ele tem importantes implicações pedagógicas, porque ele é uma teoria que fala que o ambiente é um fator primordial na aprendizagem, bate na tecla de que o comportamento humano é mensurável, que a aprendizagem decorre da relação estímulo-resposta, que a tecnologia educacional está aí para ajudar, e aí vem a questão do Skinner das máquinas de ensinar, veja um vídeo. É uma teoria que considera o aluno recipiente de informações. Na aula de hoje, nós falamos um pouquinho da corrente teórica do behaviorismo e falamos seus três principais expoentes, Pavlov, Watson e Skinner. No nosso encontro síncrono da semana, a gente vai aprofundar um pouquinho mais as teorias behavioristas e a gente vai esclarecer as dúvidas. Não deixem de fazer a leitura do material indicado e de assistir os vídeos complementares. Então é isso, pessoal. Caso tenha alguma dúvida ou pergunta, não deixem de postar no fórum e aguardo vocês na nossa próxima aula. Até lá!